Salve, salve, massa atleticana de todo o planeta! Estamos hoje aqui, mais um programa, eu acredito, do canal Noticioso e hoje com muitas notícias importantes. Vamos falar um pouquinho do jogo Atlético e Corinthians. Antes de mais nada, dar as boas-vindas para o meu grande amigo André Repsoldi. Fala, Thiagão, bom demais, irmão. Que bom. Beleza, muita coisa para falar. Muita coisa para falar hoje, né, cara? Muita coisa. Foi um domingo... em que nós saímos com um gostinho amargo, assim, né? Que foi no final, a gente vai falar sobre isso e tem notícia aí quente, né? Sobre uma contratação aí que está em andamento do goleiro do Curitiba. Temos algumas notícias aí para passar, mas antes de mais nada, vamos falar sobre o jogo. E aí, André, o que você achou desse jogo? Qual foi a sua visão do jogo Atlético e Corinthians ontem lá em São Paulo? Bom dia, torcedor atleticano, devoto, sejam bem-vindos ao canal Noticioso, nosso programa aqui no programa Eu Acredito. Eu acho o seguinte, Thiago, eu acho que o Atlético jogou muito bem defensivamente, fazia recomposição de forma muito ágil, tentou sair pro ataque. Eu acho que o gramado encharcado atrapalhou o futebol do Atlético, que é um futebol de velocidade, é um futebol de toque de bola. Então realmente achei que houve esse problema aí, sabe, Thiagão? Agora, acredito eu que o grande problema do Atlético, a crônica do Atlético, até voltar, antigamente o problema do Atlético era defensivo. Fazíamos muitos gols, tomávamos muitos gols. O Rodrigo Santana chegou e organizou defensivamente o Atlético. O Atlético já é um time muito mais confiável defensivamente do que era. O Hever passou a jogar muito bem, o Rabelo também bem, o Patrick e o Fábio Santos parou com aquela saição desnecessária e estão fazendo a recomposição de forma certa. O Cleiton, apesar da falha de ontem, vem pegando muito, e os volantes começaram a jogar melhor, principalmente com a entrada do Jair. O Jair trouxe um equilíbrio para o Elias. Em contrapartida, deixamos fazer gols. E é isso que eu queria te perguntar. A parte defensiva do Atlético, ela tá arrumada, né? Tá. A casa ali tá arrumada naquela região. Só que a parte ofensiva, na verdade, a falha do Cleiton ontem foi uma falha, na minha opinião, que pode acontecer. Eu acho que é um goleiro que vem numa crescente muito grande, vem tendo excelentes atuações e realmente ele não pode ser crucificado por uma única falha. É claro que se o goleiro vem falhando insistentemente e sistematicamente, pode ter algum outro tipo de sintoma que esteja acontecendo, né? Mas não é o caso do Cleiton. O Cleiton falhou e acho sim que ele deve ser apoiado. Só que isso esconde um pouquinho o verdadeiro problema do Atlético, que para mim é nítido, que é a falta de criatividade e de ofensividade. Ou seja, o ataque, a região do campo onde deveria estar funcionando, efetivando as jogadas com gols, elas não estão acontecendo. Então essa falha de ontem escondeu um pouquinho o maior problema do Atlético, que é o setor ofensivo não está sendo eficiente. Você concorda comigo, André? Não, plenamente. Eu acho que você foi muito feliz no que você disse. E o problema do Atlético está sendo esse, vem sendo esse, né? Exemplo, nós fizemos 3 gols no Laikidá, mas porque o Laikidá se atirou. Então, e isso eu falo há muito tempo. Quem se atirar contra o Atlético vai perder. O problema é, um time igual o Corinthians, que é muito acertado defensivamente, você não consegue criar boas oportunidades. Como é que as boas oportunidades do Atlético foram criadas? Só no contragolpe. Então o Atlético tem que voltar a criar mais, tá certo? O Casares, ele joga. O Casares anda oscilando, uma partida boa, uma partida ruim, uma partida boa, uma partida ruim. O Vina vem mantendo essa constância. Agora o Atlético tem que começar a pôr a bola dentro da casinha. E eu acho que tudo começa com a saída do Ricardo Oliveira. O Ricardo Oliveira não contribui da maneira efetiva ao time, tá certo? Aí ele combate, ele tenta. Mas o esquema que o atleta jogando defensivamente, ele não coopera da seguinte maneira: os laterais estão saindo menos, não sai tanto, que é o problema da gente tomar tanto gol. Então o que acontece? Nós precisamos mudar o esquema do Atlético para um falso 9. Eu sei que muita gente gosta de jogar com centroavante, mas já que o Atlético joga no contragol, porque o sistema de jogo do Rodrigo chama o adversário para a área, o Atlético tem que ter um falso 9 para puxar aquela bola junto com o Vinícius Casares, porque é muita velocidade. Você tem o Casares que é rápido, você tem o Xará que é rápido, você tem o Vina que não é tão rápido, mas distribui bem o jogo, então você precisa de um outro cara para pôr correria. Eu acho que funcionaria melhor. Concordo. Eu acredito que, na minha visão, o principal problema hoje é naquela parte ali
na região do Ricardo Oliveira. Eu acho que o Alejandro, para essas opções que nós temos e a forma com que a gente quer jogar, o Alejandro seria a melhor opção para o Atlético. Mesmo porque o Ricardo Oliveira tem se esforçado, ele está tentando, ele realmente tem uma boa, não agora, né? Mas ele tem uma boa finalização. Ele está aí há muito tempo sem marcar, ele marcou um gol recentemente, mas insistentemente ele não marca. Mas o grande problema do Ricardo Oliveira hoje é a falta de velocidade e a falta de poder ali de fazer exatamente a questão do pivô ou dar alternativas para os meio atacantes para poder terem mais jogadas. Então o Ricardo Oliveira, ele está tentando marcar, mas ele está sendo praticamente um jogador a menos no esquema do Galo hoje. Você quer ver um detalhe interessante? O Ricardo Oliveira, ele tem um chute muito aprimorado. O chute do Ricardo Oliveira é muito aprimorado. Porém, o Ricardo Oliveira, ele vem, como o Atlético joga em contra-golpe, ele tem que voltar, ele tem que subir junto com os meias. Quando ele chega no ataque, falta perna. Você teve 2 lances ontem que ele saiu na frente, o zagueiro conseguiu alcançar ele, e aí quando ele conseguiu bater na bola, não adiantou. E eu queria te fazer um questionamento muito peculiar para o torcedor atleticano, aquele que acompanha mesmo. Cadê o Luan? Cara, essa aí é uma interrogação que não quer se falar, não quer se calar. O Luan, ele pode estar numa fase, mas o Luan, por exemplo, para entrar no segundo tempo, ali com 15 minutos do segundo tempo, sempre foi uma grande arma para o Atlético. Por que ele não está entrando? Aí as dúvidas são, será que ele está tendo algum problema extra-campo? Será que está tendo algum outro tipo de problema que a gente não sabe? Porque, na verdade, o Luan nem como reserva está entrando. Ô Thiago, e interessante você ter tocado nesse assunto, que eu vou te falar o seguinte. Ontem, eu tenho algumas informações, que é o seguinte, que o Luan não está sendo bom para o elenco do Atlético. Ele não aceita a reserva. E se você pegar o histórico, que na vida da gente tudo é histórico, né? Não sei se você lembra, quando o Giovani ganhou a vaga do Luan, o Giovani deu uma entrevista na sexta-feira, numa partida para domingo, e falou o seguinte: quem não está satisfeito que vai embora. O Luan sempre, quando sai dos jogos, reclama. E um outro detalhe interessante que aconteceu ontem. O Luan, ele foi bater um papo com os dirigentes do Corinthians durante 40 minutos. Eles dizem que ele ficou de 20 a 40 minutos, a informação diverge um pouco, mas, ou seja, de 20 a 40, meia hora deu. Então, assim, média, né? Que conversando com um dirigente do Corinthians. Isso é muito estranho, porque conversar com jogador, tudo certo, você conhece, tem um combinho, mas conversar com dirigente? Peraí, gente. Algo está podre no reino do Atlético. Então tem que ser avaliada essa situação. E na verdade se pleiteou, né? A ida do Luan no começo do ano para o Corinthians. Tudo é história, será que isso está voltando, essa conversa está voltando? E será que isso é um dos motivos para ele não entrar em campo? Então, assim, eu sinto o Luan muito passional. Eu sinto o Luan, ele é muito reativo a questões pessoais e ele é um cara, ele fala o que pensa, enfim. Às vezes isso é bom, mas às vezes isso é ruim, né? Ele teve uma época aí que ele estava com um problema que o Emerson Conceição recebia um salário de 250 mil e ele recebia só 70 mil e levava o Galo nas costas. Ele foi para os jornais, ele reclamou. Quer dizer, é um cara que ele não costuma tratar os problemas dentro de casa, não. Ele costuma exteriorizar muito as opiniões. Sério, né? Isso é muito sério e muito ruim, porque isso pode atrapalhar, né? Internamente é o que você falou. Você está lidando com um grupo, então isso internamente pode não ser visto com bons olhos. Mas tem essa questão do Luan, tem também a questão do Casares, que na minha opinião ali no jogo contra o Corinthians ele foi muito lento na continuidade das jogadas. As jogadas começavam velozes e quando chegavam nos pés do Casares parecia que o jogo voltava para slow motion, que o cara começava a distribuir a bola. É claro que ele tem uma qualidade de passe, mas faltou velocidade no jogo contra o Corinthians. Então acredito que o Casares tinha que ser sacado já no intervalo para poder dar oportunidade ou pro Otero, enfim, ou pro Luan, mas na verdade, né, não entrou. Então, o problema não foi só a falha do Cleiton. Então, isso encobriu os outros problemas que o Galo tem. Mas, com um todo, achei que jogou muito bem. Achei que o Galo foi muito equilibrado. Foi o jogo dos sistemas defensivos, né? Um dos melhores do Brasil. O Carille, que sempre foi aí uma espécie de mentor aí do Rodrigo Santana. Então, foi um jogo bom de assistir. Mas, infelizmente, com a falha do Cleiton, a gente saiu com a derrota. Verdade. Uma notícia de bastidores quentinha para você, torcedor atleticano. O Atlético vai perder, quentinha assim, né? A nova parte, né? Que o Atlético vai perder 4 jogadores para a seleção. O Atlético vai perder o Guga para a seleção olímpica, o Cleiton para a seleção olímpica, aí vem o
Otero para a seleção venezuelana e o... Me sumiu, perdão, o paraguaio. E o Martínez, que vai para a seleção do Paraguai. São 4 desfalques, sendo 3 reservas, né? Isso analisando o time titular de hoje e um titular. Mas o Atlético, que já não tinha opções, vai ter que tomar muito cuidado, porque vai ficar sem mais essas opções. Né? Querendo ou não, o Atlético já não tem um elenco muito forte. Então vai perder 3 peças, 4, né? Porque nós vamos perder o nosso goleiro titular, que vem pegando muito. Um lateral direito, que entra sempre nas partidas. Um volante, que ele não joga todas as partidas quando é Sérgio estrangeiro, mas se não tivesse essa quantidade de estrangeiro, com certeza ele estaria ali galvando sua vaga. E vai perder o Otero, querendo ou não, o Otero entra todos os outros jogos do Atlético, o Otero entra. Então são desfalques importantes. A sorte é que nós não temos o jogo do Atlético no meio da semana, mas vai ser um jogo contra o Botafogo, um jogo lá, um jogo difícil, e em que o Atlético, devido a essa perda dos últimos jogos, vai ser um jogo muito importante, né, André? Para poder tentar recuperar a sua posição na tabela. E a gente tem mais uma notícia também de uma negociação que também não causa estranheza, mas a gente fica se perguntando se está acontecendo mais alguma coisa que a gente não saiba, porque o Atlético está em negociação com um dos goleiros do Curitiba, né? Que ele já está com 35 anos e a dúvida é o seguinte: se nós já temos o Cleiton, que está pegando muito, nós já temos o Vitor e temos o Fernando, que é o terceiro goleiro, por que está se negociando mais um goleiro? Então você sabe falar pra gente, André, o que está acontecendo? Olha, a gente não pode afirmar, né? Mas a questão é que as coisas no Atlético são bem escondidas, né? As coisas não são ao público, apesar de quem mantém o Atlético é você, torcedor atleticano. O Atlético ele não é transparente. Mas se a gente analisar o cenário, o que está acontecendo é o seguinte: a lesão do Vitor deve ser mais séria do que se imagina. Porque o Cleiton está indo pegar 2 jogos na seleção, ok? O Vitor estava disponível para vir a este jogo contra o Botafogo. Se está negociando com um terceiro goleiro, e eu não vou considerar que foi por conta dessa falha não, porque todas as notícias indicam que está sendo negociado há mais de 2 semanas a vinda do goleiro reserva do Curitiba. É o Wilson, 35 anos, ele era o titular do Curitiba até a parada da Copa, ele sofreu uma lesão, ficou 1 mês fora, voltou, mas como o momento do Muralha, que era aquele mesmo goleiro do Flamengo, estava muito bom, o técnico optou por deixar o Muralha. Então o que eu imagino, Thiago, sendo muito sincero, é o seguinte: creio eu que o Vitor, o condicionamento físico do Vitor não é bom. Já me informaram que o problema que o Vitor teve agora, dessa lesão, é crônico e não vai resolver. Ou seja, o goleiro Vitor vai ser goleiro de uma partida sim, 2 não. Uma sim, 2 não. Eu acho que é por aí. Então, pode ser, né, uma lesão mais séria. Enfim, nós vamos aí ficar atentos a maiores informações, mas é uma coisa a se preocupar, né? Porque o Vitor também sempre teve uma estabilidade muito grande nas metas, né, do Atlético, e agora o Cleiton também está vindo fazer o seu papel, mas com essa saída para a seleção sub-23, nós vamos ficar aí descobertos de um bom goleiro, né? Porque o Fernando, sinceramente, eu não conheço o trabalho dele. Ele atuou pouquíssimas vezes, né, pelo Atlético, e é uma posição importantíssima, né, para qualquer time. Então nós vamos ficar aí à mercê do inesperado. Vamos torcer para tudo dar certo, né, porque a gente tem um jogo importante, e vamos ficando por aqui. Mais alguma coisa, André? Última notícia de bastidores para você, é uma notícia até do Igor Assunção, o Igor Tepp da 98, ele que deu essa notícia aí, que o Atlético recebeu uma proposta de 1 milhão de euros do Brescia, da Itália, pelo titular do zagueiro capitão do Sub-20 Atlético, que está jogando muito, depois que o Rio Costa chegou, ajustou a casa. Então, recebeu essa proposta, foi devidamente recusada. O Atlético não tem interesse em vender o Isaac nesse momento, que ele é o capitão do time, é uma aposta em apenas 18 anos, e é isso. E o Atlético, ele precisa também fazer uma manutenção da base, porque são os possíveis suplentes aí do time do Galo, né? E o Atlético tem que ter uma atenção nisso, gente. Pega o Flamengo, o Santos. O Flamengo tá milionário, gastando dinheiro com todo mundo, não é só por conta do tamanho da torcida, foi porque vendeu bem pra cacete então durante o ano inteiro. Isso aí. É isso aí. Com certeza. Agradecendo o pessoal, pedir a todos que se inscrevam no canal, né? Aqui o Noticioso tem
tem vários outros conteúdos, mas se inscreva no canal, dá aquele like para poder fortalecer nosso programa, né? Aqui nós vamos fazer programas semanais e vamos ter sempre programas com mais notícias. O nosso amigo Henry também, que participa aqui sempre do canal Eu Acredito, mandar um abraço também pro pessoal Saldanha, pro Victor Villafort, mandar aí, a gente participa também do canal Eu Acredito e esperamos vocês aí pro próximo programa. Obrigado, um grande abraço a toda a massa atleticana. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!